Você sabe qual que é o real significado da Páscoa? No vídeo de hoje, no Pilar da Vida Espiritual, eu quero explicar para você, de forma simples e rápida, o significado real da Páscoa que nós comemoramos todos os anos. Que muitas pessoas não sabem aonde começou essa história da Páscoa, mas neste vídeo vou explicar tudinho para você. Então, dito isso, deixe seu like no vídeo aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Todos os dias temos um vídeo novo aqui para refletir e fortalecer a nossa base, uns 7 pilares. Vamos para o vídeo de hoje, vou explicar para vocês tudinho aí o significado da Páscoa do Egito à cruz. Então, pessoal, você vai entender que essa Páscoa que a gente fala, na verdade, ela tem a sua origem lá no Egito. O resgate de uma história esquecida. Vamos fazer assim? Eu vou primeiro fazer um resumo e depois a gente vai detalhando ponto a ponto. Em primeiro lugar, o que significa Páscoa? O que é a Páscoa? Nós precisamos entender, por exemplo, a definição da palavra. Páscoa, literalmente, significa passagem ou transição, certo? Nós estamos aqui fazendo uma alusão ao povo saindo ali daquela condição de escravo e alcançando uma condição agora de liberdade, de livres. Lá naquele tempo, onde tem aquela história de José no Egito, do povo no Egito, que vão passar ali 400 anos lá, ou, com um relato da Bíblia, 430 anos no Egito. Nem todos os anos foram escravos, é verdade, só depois que José morre e um rei vai se esquecer dos feitos de José. Então, quando Deus levanta Moisés para ir lá o representar e chamar o povo para sair da terra do Egito e ir para uma terra boa que manava leite e mel, Deus vai falar para Moisés que o faraó tinha um coração duro e ele não ia deixar o povo ir, mas que Deus ia manifestar as tuas maravilhas lá no Egito e com a sua forte mão ia arrancar o povo e tirar do Egito e levar para essa terra que manava leite e mel. Dito isso, nós vemos que depois que Deus manifestou as 9 pragas, né, teve a dos gafanhotos, piolho, das rãs, a água se tornou em sangue, passou-se todas as pragas, as 9 primeiras. A última praga, a determinação seria que todos os primogênitos do Egito, do animal ao filho de Faraó, iriam morrer. Todo primogênito iria morrer. Ou seja, ia ser a morte dos primogênitos, ia ter um dia ali, um momento de grandes mortes, a matança dos primogênitos, mas Deus falou, vocês, antes de acontecer isso, vão comemorar a Páscoa. E Senhor, o que é a Páscoa? Em primeiro lugar, vocês vão separar um animal sem defeito, sem mancha, um animal saudável, você vai matar este animal, vão fazer um churrasco. Se o animal for muito grande, a família for pequena, pega um, convida o vizinho, porque vai ter que comer a carne toda, assada. Tudo certo, combinado a parte do churrasco. A segunda parte é que o sangue do animal vai ser colocado numa bacia. E para que é o sangue? O sangue será colocado nos umbrais da porta, no batente da porta. Vai ser marcado com o sangue deste animal. E aí Deus vai dizer assim, ó, esta é a sua Páscoa. E que dia que era para comemorar? No 14º dia do primeiro mês do ano, certo? Deus ele vai instituir a Páscoa naquele momento. E a Páscoa tinha esse sentido. No momento da comemoração da Páscoa, iria se passar o anjo da morte, ia matar os primogênitos, mas na casa que tivesse o sangue na porta, haveria livramento. Certo? Então, baseado neste contexto, foi instituído a Páscoa. Não deu outra. Naquele dia teve grande pranto, porque todas as casas que tinha o sangue na porta, nos umbrais,
não teve morte, mas nas outras casas foi só destruição. Então a Páscoa, ela marca este momento de livramento, este momento da transição, este momento da passagem, certo? Dito isso, eu sigo aqui explicando ponto a ponto agora para vocês sobre a Páscoa. Quero saber de vocês aqui no comentário. Você conhecia essa parte da história, da onde iniciou a Páscoa? Calma, que eu vou chegar já no grande significado para nós hoje, cristãos. Vamos lá. Do Egito até a cruz. Uma nação em cativeiro. Eu vou só detalhar o que eu já falei aqui. Tínhamos uma nação em cativeiro, Israel estava preso no Egito, sob opressão absoluta. A 10ª praga, né? O juízo final de Deus, né? Onde Deus ia ter agora, operar a última maravilha, a última praga, a última punição para a dureza do coração de Faraó. Estava prestes a cair sobre a nação, né? O juízo final de Deus. Apenas uma marca poderia deter a morte. Então, o juízo final de Deus estava para cair sobre uma nação, que era do Egito. Somente uma marca podia deter essa morte, certo? Você passou da escravidão, pelo juízo, até a libertação. E aqui em Êxodo 12, verso 13, está escrito: "E eu verei o sangue, e passarei por cima de vós." Ele ia ver o sangue e não ia trazer o seu juízo pela casa que tivesse o sangue. Anatomia do primeiro livramento. O cordeiro devia ser inocente, perfeito e sem defeito, descrito aqui em Êxodo 12, verso 5. Então, cordeiro inocente, perfeito, sem defeito. O sangue colocado nas portas não era o esforço pessoal que salvava uma família, né? Era o sangue que a protegia. O juízo, a morte, varreria todo o Egito, mas recuaria onde houvesse a marca vermelha, a marca do sangue. Certo? Então, essa aqui é a anatomia do primeiro livramento. Um inocente morre para que outros vivam. Então, o contexto da Páscoa era esse, né? O contexto no Egito era esse. Um inocente, um animal inocente, morre para que outros vivam, para que outras pessoas vivessem. O cordeiro morreu e teve livramento dos primogênitos. O princípio cósmico estabelecido no Êxodo. Então aqui tem um princípio: o inocente morre para outros viverem. Agora, não era apenas história, era uma profecia. Era um pré-anúncio. Era a sombra de algo que se revelaria de forma maior, de forma grandiosa. Séculos depois, o padrão do Egito encontra o seu alvo definitivo. João Batista identifica a realidade por trás da sombra histórica. Se por um lado o cordeiro foi sacrificado no Egito e com o sangue dele na porta trouxe livramento, por outro lado, João Batista já começa a anunciar o que foi sombra um dia apontava para algo que seria revelado. E aí em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Então, se lá no Egito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado, um cordeiro inocente, um cordeiro perfeito, sem defeito, ele foi sacrificado e o sangue dele trouxe livramento através de colocar ele na porta, aqui João está dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." A sincronia perfeita, a morte de Jesus, não foi um acidente histórico. Ela ocorre exatamente durante o período da Páscoa judaica. O cordeiro histórico dá lugar a uma pessoa. O sangue na porta torna-se o sangue na cruz. Louvado seja Deus por isso. Porque tem gente que acha que Jesus morreu, ele morrer foi um acidente. Não. Tem gente que acha que ele morrer no período que morreu foi o acaso. Não, foi tudo preparado, arquitetado por Deus. Foi tudo feito de forma minuciosa para que a gente viesse entender. O cordeiro histórico, o cordeiro animal que foi sacrificado lá no Egito, ele dá lugar agora para uma pessoa.
O sangue que estava na porta agora torna-se o sangue que estava na cruz. Olha os pregos aqui que prenderam, que atacaram o nosso Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele revela em 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Tem tradução que vai dizer, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Entendeu? Então é muito forte isso daqui. No Egito, o Cordeiro foi sacrificado na Páscoa. Aqui para nós, Jesus foi sacrificado para a nossa salvação. Da sombra à realidade. No Egito e em Cristo. No Egito a sombra, em Cristo a realidade. No Egito, um cordeiro morre por uma única família. O sangue livra da condenação física. Resgate da escravidão do Império Egípcio. Agora, em Cristo, a realidade, Jesus morre pela humanidade inteira. O sangue livra da condenação eterna e o resgate da escravidão do pecado. É muito forte isso aqui. É muito forte. Jesus é perfeito. Deus é perfeito. Ele revelou a nós aquilo que era a realidade. O cumprimento perfeito dos requisitos. Primeiro requisito, tem 3. Sem pecado, ele cumpriu. Inocente, ele cumpriu. Sacrificado, ele cumpriu. No primeiro, sem pecado, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, o qual não cometeu pecado. Segundo requisito, ele era inocente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E nós temos aqui ele sacrificado. Seu sangue precioso foi literalmente derramado por nós. Louvado seja Deus por isso. É sobre esse Jesus que proporcionou a salvação que eu vos falo nesta oportunidade. Neste domingo abençoado. Ele cumpriu todos os requisitos. A Páscoa não termina na morte. Ela culmina na ressurreição. A cruz foi o pagamento, mas o túmulo vazio é o recibo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Quando nós entendemos que na semana da Páscoa, nós vemos a última ceia ser ministrada na quinta-feira, Jesus, ele vai ser preso. Na sexta, ele vai morrer, cumprindo o sacrifício pascal, o sacrifício do cordeiro, o sangue na cruz. No sábado temos o silêncio, mas no domingo nós temos a grande vitória na ressurreição do cordeiro. E aqui está escrito em Mateus quando as mulheres vão procurar e a mensagem é: ele não está aqui, porque já ressuscitou. O nosso mestre, o nosso salvador, o nosso cordeiro pascal, ele se sacrificou, mas o Espírito de Deus o ressuscitou e nos dá aí a garantia também da nossa salvação eterna. O que a ressurreição valida? Primeiro degrau aqui, confirmação, a prova definitiva de que o sacrifício da cruz foi aceito. A ressurreição valida isso. O sacrifício na cruz foi aceito. Segundo, a vitória, o triunfo absoluto e final sobre a morte. E o terceiro, nova vida, a abertura de um caminho eterno para a humanidade. Porque se Cristo morreu por nós e ele ressuscitou, assim como está escrito lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que levo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, nós iremos morrer em Cristo, nós morremos em Cristo e ressuscitaremos nele também. A nossa vida está escondida com o Senhor Jesus. Então, o fato de ele ressuscitar valida a nossa confirmação, a vitória e a nossa nova vida. O verdadeiro significado se resume a 4 palavras: sacrifício, substituição, o sacrifício de Jesus, substituição, onde ele morreu no nosso lugar,
a redenção, que é a obra salvífica, né? A obra completa que foi entregue a nós, e a libertação, tanto do corpo físico, do tormento físico, eterno e espiritual da nossa alma. E para fechar, no Egito, o sangue estava na porta. Na cruz, o sangue foi derramado por você, por mim. E isso aqui é motivo de dar glórias a Deus, porque na cruz o sangue foi derramado por nós. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, como bem profetizou Isaías. A Páscoa é a prova final de que Deus julga o pecado, mas oferece um substituto. E esse substituto tem nome, Jesus Cristo. E esse substituto tem nome, Jesus Cristo. A pergunta histórica não é sobre o Cordeiro, sobre se o Cordeiro morreu. A pergunta eterna a pergunta histórica não é se o Cordeiro morreu. A pergunta eterna é: o sangue está sobre você? Essa é a pergunta. O sangue está sobre você? Como assim? Como é que eu sei se está sobre mim? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já creu no teu coração e já confessou com a boca para ter direito à vida eterna? Fica aí a pergunta para você, que acompanha os 7 pilares, fortalecendo a nossa base. Porque aqui nos 7 pilares a gente cuida das 7 áreas que eu sinto a necessidade de cuidar. Entretanto, uma coisa é certa: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não torne em vão tudo aquilo que você vive aqui na Terra. Faça aquilo que você vive aqui na Terra refletir na eternidade. Dito isso, pessoal, muito obrigado. Deixa o like, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe esse vídeo, me ajude a levar essa mensagem adiante. Comenta aqui embaixo o que você tem achado dos vídeos. Amanhã tem vídeo novo falando de vida emocional. Conto com você. Muito obrigado e até a próxima.